Para você que está assistindo às super aulas Enem 2011 aqui pela TV Estadão, vamos direto para mais conteúdo e mais aprendizado. Na sequência, o professor Emerson vai falar para a gente sobre exponenciais e logaritmos. É hora de mais matemática. Até daqui a pouco. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar os exponenciais e logaritmos. Apesar de serem assuntos considerados difíceis, vamos mostrar hoje que eles não são tão complicados e são úteis em várias situações, desde as relacionadas aos terremotos, como ocorreu no Japão no ano de 2011, quanto às relacionadas ao nível sonoro nas ruas de nossa cidade, a apreciação de um imóvel ou a depreciação de um automóvel. Para começar, uma pergunta. Quando fazemos uma aplicação financeira, você sabe como varia a quantidade disponível com o passar do tempo? Suponha que um capital C seja aplicado em um regime de juros compostos a uma taxa mensal de juros I durante N meses. Qual o valor do montante desta aplicação? Bom, vamos considerar M1 o montante após o primeiro mês. Então, M1 é igual ao capital C mais o juro do período, ou seja, I vezes C. Colocando o capital C em evidência, temos que M1 é igual a C vezes 1 mais I. O montante após 2 meses, representado por M2, é igual a M1, que é o montante no mês anterior, mais o juros sobre M1, que é igual a I vezes M1. Da mesma forma, colocando M1 em evidência, temos M2 é igual a M1 vezes 1 mais I. Substituindo a expressão de M1, temos M2 é igual a C multiplicado por 1 mais I, multiplicado ainda por 1 mais I, ou seja, multiplicado por 1 mais I ao quadrado. Então, se nós continuássemos esse processo, encontraríamos que o M3 é igual a C multiplicado por 1 mais I elevado ao cubo. Assim, generalizando, temos que o montante após N meses, representado por Mn, é igual ao capital C, multiplicado por 1 mais I, elevado ao número de períodos de tempo N. Você observa, então, numa situação como essa, que como a gente está multiplicando por 1 mais I, multiplicando por 1 mais I, a gente tem, na sequência dos montantes, uma progressão geométrica, pois você está multiplicando por uma razão que é 1 mais I. Então você começa com o capital C, multiplica por 1 mais I uma vez, passa para o primeiro mês. Multiplica por 1 mais I novamente, segundo mês. Então, após N meses, você pega o C, o capital, multiplica por 1 mais I elevado a N. Além de calcular o valor do montante em uma aplicação financeira, esse modelo de variação pode ser utilizado tanto nos casos de apreciação quanto nos de depreciação de um bem. Para ilustrar, vamos supor que um apartamento tenha hoje o valor, digamos, de R$100 mil e que seu valor aumente a uma taxa de 20% ao ano. Qual será o valor desse imóvel daqui a 3 anos? Bom, se o apartamento vale hoje R$100 mil, digamos, e o aumento é de 20% a cada ano, em 3 anos eu não posso dizer que o aumento vai ser de 60%, ou seja, 20 mais 20 mais 20. Por que eu não posso? Porque esse valor do aumento 20%, ele incide sobre o valor anterior. Então, no primeiro período aumenta 20%, mas daí quando vai ser o segundo aumento 20%, ele já incide sobre o primeiro valor. Ou seja, acumula, por isso que é juro composto. Então, no aumento total em 3 anos, vai dar mais ou menos que 60%. Vai dar mais que 60%, exatamente. Então, substituindo-se o valor do capital por R$100 mil,
a taxa de juros por 0,20, que indica 20% de variação anual, e o prazo de tempo por 3, indicando que são 3 anos, temos M3 é igual a 100 mil vezes 1 mais 0,20 elevado ao cubo. Assim, o valor após 3 anos é igual a 100 mil vezes 1,20 elevado ao cubo. Daí temos que M3 é igual a 100 mil vezes 1,728, que é 1,20 elevado ao cubo. Multiplicando 100 mil por 1,728, obtemos R$ 172.800. Em mais uma situação, vamos supor que o preço de um automóvel 0 km seja R$ 30 mil e que seu valor se desvalorize a uma taxa de 10% ao ano em relação ao valor anterior. Qual será o valor do automóvel daqui a 4 anos? É interessante observar que o automóvel se desvaloriza a 10% ao ano, mas não se desvalorizará 40% em 4 anos, pois a redução ocorre sempre sobre o valor do ano anterior, como já dissemos, né? Desta forma, no mesmo modelo exponencial de variação, podemos substituir o valor do capital por R$ 30 mil, a taxa de juros por menos 0,10, pois o automóvel se deprecia 10% a cada ano, e o prazo de tempo por 4. Logo, temos que M4 é igual a 30 mil vezes 0,90 elevado à quarta potência, que é igual a 0,6561. Multiplicando, obtemos R$ 19.683. O valor indica que o automóvel custará R$ 19.683 daqui a 4 anos. Você já deve ter ouvido falar em logaritmos. Eles são utilizados para minimizar os cálculos envolvendo operações matemáticas, de modo a transformar operações relativamente complexas em operações mais simples. Calcular o valor de um logaritmo nada mais é do que calcular o valor de um expoente. Por exemplo, qual é o valor do expoente da base 2 para se obter o número 8? Esse valor é o valor do logaritmo de 8 na base 2. O valor que se procura é o número 3, que pode ser encontrado resolvendo-se a equação exponencial 2 elevado a x igual a 8. A solução consiste em se escrever ambos os membros como potências de uma mesma base, ou seja, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3. Da igualdade entre potências na mesma base, pode-se igualar os expoentes para concluir que x é igual a 3. Assim, podemos dizer que o logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3. De um modo geral, dados os números positivos n e a, sendo a diferente de 1, o logaritmo de um número n em uma base a é o número x, que deve se elevar a para se obter n. As restrições impostas aos valores de n e a são fundamentais para se garantir a existência e a unicidade do logaritmo x. Por exemplo, qual é o valor do logaritmo de 27 na base 9? Para encontrar o valor do logaritmo, pode-se representá-lo por x e utilizar a definição de logaritmo. Assim, 9 elevado a x deve ser igual a 27. É uma equação exponencial. Escrevendo ambos os membros como potências de mesma base, vemos que 3 elevado ao quadrado elevado a x deve ser igual a 3 elevado ao cubo. Estamos colocando os dois lados como potências na base 3. Ou seja, 3 elevado a 2x é igual a 3 elevado a 3. Igualando-se os expoentes, temos que 2x é igual a 3. O valor de x é igual a 3 dividido por 2, ou seja, 1,5. Ou seja, 9 elevado a quanto que vai dar 27?
9 elevado a 1,5, o expoente de 9 é o logaritmo, 1,5 é o expoente. Existem algumas propriedades operatórias relacionadas a logaritmos que minimizam o trabalho algébrico. As principais são o logaritmo de um produto, o de um quociente e o de uma potência. Supondo a existência de todos os logaritmos relacionados, na primeira propriedade temos que o logaritmo de um produto é igual à soma dos logaritmos dos fatores na mesma base. Ou seja, o logaritmo de A vezes B, você pode desmembrar em o logaritmo de A mais o logaritmo de B na mesma base A. Na segunda propriedade, o logaritmo de um quociente é igual à diferença dos logaritmos do numerador e do denominador na mesma base. Isto é, o logaritmo de A dividido por B é igual ao logaritmo de A menos o logaritmo de B na mesma base A. E por fim, o logaritmo de uma potência é igual ao produto do expoente pelo logaritmo da base dessa potência. Assim, o logaritmo de A elevado a n, na base A, é igual a n vezes o logaritmo de A na mesma base A minúsculo. Você já ouviu falar na escala Richter? Um terremoto é um fenômeno geológico provocado pelo acúmulo lento e a liberação rápida de tensões causadas pelo movimento das placas litosféricas. Uma das escalas de classificação dos efeitos das ondas sísmicas propagadas na crosta terrestre é a escala Richter. De acordo com a intensidade nesta escala, as consequências para a vida dos moradores das áreas de terremotos podem ser bem distintas. Observe na tabela uma relação possível entre a medida da intensidade e o correspondente efeito. Para intensidades menores que 3,4, o efeito é quase imperceptível. Para intensidades de 3,5 a 4,2, o efeito é fraco. De 4,3 a 4,8 é moderado. De 4,9 a 5,4 é forte. De 5,5 a 6,9 é muito forte. De 7 a 7,9 é desastroso. E com intensidades 8 ou mais, o efeito é catastrófico. A escala Richter é logarítmica e relaciona a magnitude m de um terremoto com a energia liberada E em joules, pela seguinte equação. O logaritmo da energia liberada na base 10 é igual a 4,4 mais 3 dividido por 2 vezes a magnitude. O terremoto ocorrido no Haiti no dia 12 de janeiro de 2010 atingiu uma magnitude de 7,3 nesta escala. Qual foi a energia liberada por esse terremoto? Para encontrar o valor da energia liberada em joules, vamos substituir na relação a magnitude por 7,3. Assim, temos que o logaritmo decimal de E é igual a 4,4 mais 3 meios de 7,3. Então, o logaritmo decimal de E é igual a 4,4 mais 10,95. Ou seja, o logaritmo de E é igual a 15,35. Aplicando a definição de logaritmo, vemos que E é igual a 10 elevado a 15,35 joules. Ou seja, 10 elevado a 15,35 foi o valor da energia liberada pelo terremoto no Haiti em joules. Então você veja que 7,3 na escala Richter produziu 10 elevado a 15,35 joules. Você observa que a escala logarítmica, essa função que relaciona na escala Richter a intensidade, ela é ideal porque quando você vê um valor não muito grande na escala, por exemplo 7,3, a quantidade de energia liberada é muito grande. 10 elevado a 15,35. Bom, se fosse 10 elevado a 15, seria o número 1 seguido de 15 zeros. Ou seja, é uma energia muito forte para relativamente uma pequena medida na escala Richter. Essa é uma das razões de usar a escala Richter logarítmica. Ou seja,
quando você tem grandes variações de energia e pequenas variações na escala Richter, a função logarítmica é ideal, porque ela relaciona grandes aumentos de um e pequenos aumentos do outro, ou seja, dá para medir melhor. É claro, né, que, por exemplo, um terremoto que tenha 7,3, que tem essa quantidade de energia liberada, se aumenta um pouco essa quantidade, 7,3 para 8,3, ou diminui, o efeito é diferente porque qualquer ponto na escala Richter faz uma grande variação na energia liberada pelo terremoto. Então a gente percebe como isso é adequado para situações, por exemplo, como essa. A medição da magnitude do terremoto na escala Richter é feita por um sismógrafo. A relação da magnitude M de um terremoto com a maior das amplitudes A em milímetros das ondas sísmicas, medida pelo sismógrafo, e o intervalo de tempo ΔT em segundos entre a onda superficial S e a onda de pressão máxima P, é dada pela fórmula. A magnitude é igual ao logaritmo decimal de A, mais 3 vezes o logaritmo de 8 vezes ΔT, menos 2,92. Considerando que o logaritmo decimal de 2 é aproximadamente 0,3, se a amplitude A de um terremoto foi igual a 25 milímetros e o intervalo de tempo ΔT de 32 segundos, qual a magnitude M do terremoto? Você veja que com esses dados aí, todos eles foram mensurados pelo sismógrafo. Ao substituirmos na fórmula, a gente vai conseguir medir da onde é que vem esse número da magnitude, quando, por exemplo, a gente ouve no noticiário dizendo a magnitude foi de 7 ou 8 pontos na escala Richter. Esses são os dados que informam o valor da magnitude. Então, nesse caso, para encontrar a medida da magnitude, vamos substituir a amplitude por 25 e o intervalo de tempo por 32. Na próxima equação, podemos escrever o número 25 como sendo 10 elevado ao quadrado, dividido por 2 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, 2 ao quadrado é 4, a divisão dá 25. E multiplicar o 8 por 32, o que dá 256. Utilizando propriedades dos logaritmos, temos que o logaritmo de um quociente é a diferença entre os logaritmos. Então, no logaritmo de 10 ao quadrado por 2 ao quadrado, você vai abrir log de 10 ao quadrado menos 2 ao quadrado. E o logaritmo de uma potência, nós podemos multiplicar o expoente pelo logaritmo da base. Então, se você passa o expoente multiplicando, a gente pode substituir o valor do logaritmo de 10 por 1 e o logaritmo de 2 por aproximadamente 0,3. E efetuando as operações necessárias aritméticas nessa conta que você observa, nós obtemos, seguindo todos esses passos que estão aí, a magnitude do terremoto na escala Richter é de 5,68. Então você percebeu que esses dados todos informados, quando computados na nossa fórmula, produziram 5,68 na escala Richter. E é assim que a magnitude do terremoto pode ser calculada, com auxílio de logaritmos. Agora, se um terremoto atinge um ponto a mais na escala Richter em relação a outro terremoto, há ou não uma grande diferença entre as energias liberadas? Bom, para responder a esse questionamento, vamos supor que existam 2 terremotos, cada um com a sua magnitude e a sua energia liberada. Então, eu estou relacionando os dois com 2 fórmulas. Em cada uma delas eu coloco índices diferentes. Então, o terremoto 2, eu coloco a magnitude 2, a energia 2. No terremoto 1, eu coloco a energia 1 e a magnitude 1. Para eu verificar qual é a diferença entre eles, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a diferença entre as 2 equações membro a membro. E utilizando propriedades operatórias dos logaritmos, de acordo com as equações apresentadas, eu consigo, desenvolvendo todas as operações que você vê, subtraindo, simplificando, reunindo os logaritmos,
eu posso concluir que a energia liberada por um terremoto, que tem um ponto a mais registrado na escala Richter, é cerca de 32 vezes o valor da energia liberada do que tem menor energia. Desta forma, concluímos que a energia fica multiplicada por 32 a cada ponto de aumento da intensidade na escala Richter. Ou seja, enquanto a intensidade cresce segundo uma progressão aritmética de razão 1, em outro lado, a energia liberada aumenta segundo uma progressão geométrica de razão 32. Como você pode perceber, eu havia comentado, né? Você aumenta um pontinho na escala Richter, é só um ponto, mas a consequência disso, 32 vezes de aumento. Então você aumenta um ponto, 32 vezes. Aumenta mais um, vezes 32. Quer dizer, 32 vezes 32 dá cerca de 1000. Ou seja, 2 pontos na escala Richter dá aproximadamente 1000. Ou seja, uma energia 1000 vezes maior do que a outra. Por isso que, por exemplo, os terremotos imperceptíveis de 3 pontos, quando você sobe para 5, já causa uma grande diferença, porque é 1000 vezes maior a energia liberada em relação ao outro que tem 2 pontos a menos. Então essa é a ideia. Aumenta 1 a intensidade, multiplica por 32. A intensidade segue uma PA de razão 1 e a energia liberada segue uma progressão geométrica, uma PG, de razão 2. Bom, então é isso. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre os logaritmos e que isso te dê mais confiança ainda para enfrentar exames e vestibulares. Uma boa sorte e um grande abraço. Fala a verdade, aprender desse jeito é muito bom, né? Agora é hora de relembrar mais algumas orientações do professor Ivo Carraro. Vamos lá? Tente conhecer o local na véspera da prova. Isso evita a novidade no dia do teste, já que você já estará familiarizado com o lugar. É importante você tentar chegar no local da prova um pouco antes. Todo mundo sabe que correria de última hora é prejudicial. Que tal fazer aquela parada rápida para você poder relaxar, descansar e se preparar para mais uma bateria de revisões? Fique ligado, voltamos em 10 minutos.